Como você veio parar na rua? Como você chegou até aqui? Então, eu vim de uma cidade, vim de Foz do Iguaçu, né, em 2018 para cá, na busca de serviço, emprego, uma condição melhor, né. E daí cheguei aqui, daí me deparei com as dificuldades que a cidade grande enfrenta, né, tipo abrigos, alimentação, tudo isso. E acabei me encontrando na rua desde 2019 praticamente, né. Muita pobreza, casa faltava alimento, faltava roupa. Daí chegou uma hora que comecei a brigar em casa e saí. Tanta briga, usar droga. Eu não tenho, eu passo fome, eu cheguei a passar frio já nas ruas, aí, sem uma coberta para se cobrir, não consegui dormir, entendeu? Coisas assim que tipo, eu nunca passei na minha vida, eu tô passando hoje. As pessoas que passam na rua, assim, você sente que elas ignoram ou elas chegam para conversar? Sim, Como que é? sim, ela, tipo, poucas pessoas param, dão atenção, olham, mas a maioria, sim, te olha com os olhos como se você fosse o submundo, né, da sociedade, como se você não se encaixasse nos padrões da sociedade. Agora, a cada dia tem que estar dormindo em um lugar diferente, porque as PM agora não estão mais deixando dormir na Rua 15, onde eu sempre dormia, né? O que você fazia antes de morar na rua? E eu fazia taxa todos os dias, todo dia tinha alguma taxa, era de garçom, limpeza, qualquer coisa que eu pudesse fazer eu ia. Entendeu? Só que daí hoje eu não tenho um telefone, não tenho condições de pagar um aluguel, não tô tendo condições. Qual é o sentimento seu que fica de morar na rua, de passar todos os dias na rua? Sinto muito triste, né, de não ter a família, não ter a moradia, né, para satisfazer do alimento, da alimentação da roupa, da roupação. Tô aqui, tô na esperança, né, tô na luta, correndo atrás e esperando que um dia isso mude, né, que o povo vejam a gente não com os olhos que nos enxergam, né, mas que possam nos dar uma oportunidade, mostrar que a gente também tem as nossas qualidades. Mas eu gostaria muito sim de uma oportunidade, não digo uma oportunidade só de uma coberta ou de uma marmita, que Deus abençoe, que isso é um trabalho maravilhoso que é feito com todos que moram na rua, mas eu queria uma ajuda assim, de uma oportunidade de trabalhar, entendeu? O vídeo que acabamos de assistir, ele retrata a realidade de centenas de cidades brasileiras. Segundo dados do Observatório do Cadastro Único do Governo Federal, mais de 4.000 pessoas vivem em situação de rua aqui em Curitiba. Nós já conversamos com os vereadores da capital que apresentaram diferentes políticas públicas para tentar amenizar essa questão. E hoje, no episódio 2 do programa Respeito, a gente vai ouvir quem trabalha diretamente com essa pauta e conhece de perto os seus desafios. Roda a vinheta que a gente já vai começar o nosso bate-papo. Bom, diferentes políticas públicas estão sendo debatidas aqui na Câmara Municipal e a gente falou sobre isso no episódio 1. Agora, no episódio 2, eu trago 2 especialistas que trabalham com a população em situação de rua. Aqui comigo nós temos o Rodrigo Alvarenga, que é professor da PUC Paraná, pesquisador da Fiocruz e coordenador de projetos voltados à Pop Rua e direitos humanos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. E ao lado do Rodrigo, nós temos o Antônio Vitor Barbosa de Almeida, que é coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná. Tudo bem? Tudo bom, Pedrita. Obrigado pelo convite. É um prazer estar a gente aqui com vocês, debatendo um tema tão sensível, delicado e, muitas vezes, polêmico, né? A gente vai começar, então, o nosso bate-papo para que eles contem um pouquinho e contextualizem, né, o porquê que eles foram convidados aqui para o nosso programa. Começando pelo Rodrigo. Professor, explica um pouquinho sobre a sua atuação nessa temática. Então, eu sou professor no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC do Paraná e as minhas pesquisas estão diretamente relacionadas a esse grupo populacional. A partir da metodologia da pesquisação, então é uma pesquisa que levanta dados, produz esses dados e ao mesmo tempo incide politicamente
na qualificação da política pública e dos servidores, mas há um outro projeto mais especificamente ligado às políticas públicas, que é o Colaboratório Nacional da População em Situação de Rua, sobre a gestão da Fiocruz Brasília, e eu coordeno o Polo Paraná, é um projeto existente em 15 cidades do país, e eu estou à frente desse projeto aqui no Paraná, visando principalmente a formação das pessoas em situação de rua, a incidência em políticas públicas e a qualificação dos servidores e servidoras do município e do estado do Paraná como um todo. Por isso que eu estou aqui hoje. Antônio, como que é o trabalho da Defensoria Pública nessa área? Então, a Defensoria Pública, ela presta atendimento, né, às pessoas em situação de vulnerabilidade, né? É importante que a gente sempre reforçar, né, que a vulnerabilidade, ela não é apenas socioeconômica, mas é a vulnerabilidade por recortes de raça, classe, gênero também, né, orientação sexual, enfim. Então, no âmbito, né, dessa gama, né, de populações em situação de vulnerabilidade, nós temos também a população em situação de rua, que é um dos públicos, podemos dizer assim, né, não é legal ficar disputando, né, vulnerabilidades, mas é um dos públicos mais extremamente vulnerabilizados em nossa sociedade, né? Então, a Defensoria Pública, ela possui tanto o atendimento individual, né, para diversos tipos de demanda que essas pessoas têm, então demandas relacionadas, seja processo civil, processos de família, processos criminais, de execução, seja também para atendimento a encaminhamento para a rede, né, socioassistencial, de saúde, documentação, e temos também o atendimento na perspectiva coletiva, ou seja, de tentar auxiliar na construção de políticas públicas para minoração, né, dos fatores de vulnerabilização e também aí tentando incidir em políticas para a superação de situação de rua. E aí, Pedrito, eu gostaria só também de reforçar que a Defensoria Pública e o Núcleo de Direitos Humanos ali da Defensoria, nós realizamos atendimentos descentralizados, então eu acho que isso é muito importante dizer, que é algo que vem caminhando também nacionalmente aí para políticas públicas de acesso à justiça, porque muitas vezes essas pessoas não entram nos espaços públicos, então elas possuem uma defasagem de documentação, enfim, tudo isso. Então nós proporcionamos também os atendimentos descentralizados e à noite também. Eu queria começar então pelo Rodrigo. Rodrigo, como que você observa hoje o cenário, né, nacional da população em situação de rua e aí voltando um pouquinho esse olhar também para Curitiba? Bom, nós temos um cenário de um aumento significativo da população em situação de rua no Brasil, no mundo todo, na verdade, né? A gente vê que em outros países, como nos Estados Unidos, tem crescido bastante. E esse crescimento a gente não tem exatamente como mensurar pela ausência de um censo desse grupo, porque esse grupo não é contado pelo censo do IBGE. Existem iniciativas do governo federal em parceria com o IBGE, projetos piloto de um censo específico para a população em situação de rua, mas atualmente ele está parado a nível federal, né? Recentemente Foz do Iguaçu realizou o seu censo, o Moarama realizou o censo e Curitiba seria muito importante que tivesse para que a gente possa não apenas ter uma ideia desse contingente populacional, mas também do perfil sociodemográfico dessas pessoas. De qualquer forma, os números do CadÚnico indicam esse crescimento que ele é concreto e real, mas ao mesmo tempo é um crescimento de cadastro, né? São pessoas que passaram a ser visibilizadas principalmente durante a pandemia em função do recebimento do auxílio emergencial. Houve todo um movimento de começar a enxergar essas pessoas por meio das políticas públicas ali durante aquele período. Então, no caso, são pessoas que procuraram se cadastrar, elas querem ser enxergadas ali pelo governo, é isso? Ao mesmo tempo que elas procuraram, houve um esforço governamental para ir até elas e realizar esse cadastro, né? Uma sensibilização com relação a isso, mas é um número ainda que não expressa essa realidade concreta,
visto que muitas pessoas não estão ainda registradas no cadastro único. Então, o número pode ser maior, então. No caso de Curitiba, que a gente tem esse dado, que ele é um dado que a gente trouxe, que é final de setembro, que foi um dado que a gente trouxe mais atualizado, de mais de 4.000 pessoas. Curitiba, então, pode ter mais do que isso, mais pessoas do que isso vivendo nas ruas. A nossa estimativa e do Movimento Nacional da População em Situação de Rua é que chegue a quase o dobro disso. Né? Quase o dobro. Certamente, até complementando o que o Rodrigo está falando, a gente tem uma expectativa, por isso que sempre quando saem esses dados, né, por exemplo, saiu a pesquisa de Curitiba, teve uma contagem também do governo federal, do IPEA também, do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trazendo, né, esses dados. Então, eu gosto sempre de frisar também que é uma estimativa, porque eles trazem essa contagem das pessoas, supostamente, né, como números absolutos, mas a partir dos cadastros. Em 2016, para você ter uma noção, no IPEA a gente tinha, segundo a nota metodológica, né, metodologia como foi trabalhada essa quantificação da proporção, menos de 50%, 47,1% das pessoas estimavam estar cadastradas no Cade Único. Então, isso envolve necessariamente demandar também das prefeituras, dos poderes públicos, que haja essa intensificação, né, do cadastro dessas pessoas para possibilitar também, né, programas de redistribuição de renda, enfim, né, e a inserção aí numa rede de serviços. Mas certamente, sem dúvida, esse número pode ser maior. Qual que é a principal dificuldade de se fazer um censo da população em situação de rua? Inclusive, aqui na Câmara Municipal existem vereadores que defendem esse cadastro municipal das pessoas em situação de rua. Começando aqui pelo Antônio. Há inúmeras dificuldades, né? Tem dificuldades, inclusive, metodológicas. Já se debate isso até com tentativas de projeto piloto, iniciativas, se eu não me engano, acho que foi pelo volta dos anos 2000, o IBGE tentou fazer se eu não me engano, acho que foi na cidade do Rio de Janeiro, uma experiência metodológica de se contar, mas não foi adiante. Há uma série de dificuldades, muitas vezes porque há pessoas que estão em situação de calçada, há uma mobilidade urbana muito grande, né? Então, como que você vai fazer uma pesquisa demográfica, como o IBGE realiza a partir dos domicílios? Se elas não estão paradas no sempre lugar, ali, né? Porque por isso é a principal abertura de exclusão, né? O censo é a partir de um domicílio, essas pessoas não têm. Mas o atual governo federal tem se debruçado, criou um grupo de trabalho para se tentar aperfeiçoar a criação de metodologias específicas para isso. Tentaram fazer também uma amostragem, isso em 2008 foi feito, inclusive foi produzida a primeira contagem em nível nacional, foi de 2008, em que selecionaram algumas capitais para tentar fazer essa metodologia. Então tem, né, já essa dificuldade, pois deve haver uma mobilização para que haja a aplicação, né, das entrevistas concomitante, traçando roteiros, né, para isso, contar também, né, nos locais de serviço dessas pessoas, mas não só. Então, há aí um universo de complexidade para se criar dados mais próximos da realidade, né? Então, tem essa questão. E tem também a questão do interesse efetivo, né, de que isso seja feito, para implementar e investir recursos para isso também, que não é algo também assim simples de fazer, né, da noite para o dia. Rodrigo. Tem um interesse, uma vontade. Não sei se o Rodrigo compartilha. Sim, com certeza. Há um desafio metodológico que precisa ser considerado, não é tão simples, e isso encarece também em termos orçamentários. Então, ao mesmo tempo, a questão econômica e a prioridade em termos de políticas públicas para um grupo que tem essa violência e essa negação de direitos tão presente, não se torna prioridade, né? E, além disso, eu acho que tem também um interesse político da gestão pública que é melhor não saber, né? No sentido de que isso obriga tanto o orçamento quanto as políticas públicas a darem conta de um problema que é cada vez maior, né? Então, se nós temos aproximadamente 4.400 pessoas no Cadastro Único em Curitiba, a quantidade de vagas nos acolhimentos são cerca de 1.600 vagas para pernoite, né? Então, há um déficit aí que precisa
ser considerado e que é usado no debate político como se não tivesse adesão das pessoas a essas vagas, né? Sendo que o que a gente ouve de denúncia muitas vezes é que essas pessoas não conseguem adentrar nos equipamentos por uma série de obstáculos, como deixar vagas ociosas, por exemplo, para caso seja necessário emergencialmente acolher algumas pessoas, né? Então há um problema aí que é de ter que dar conta dessa situação enquanto vagas de acolhimento, por exemplo, né? Se souber realmente quantas pessoas tem. E também do próprio perfil sociodemográfico, porque a pesquisa do censo inclui uma amostral que é para a gente entender o fenômeno realmente. O que leva alguém à situação de rua, qual é a possibilidade dessa pessoa sair de acordo com o que ela acredita. Então, é mais útil no debate político eleitoral manter um tema como esse num sentido ideológico e não científico da questão. E falando então cientificamente, né, já que a gente está aqui com o professor, o que leva uma pessoa a ir para a rua hoje? O que leva essa pessoa a permanecer na rua também, né? Inclusive eu estava aqui mexendo no meu telefone quando vocês estavam falando, porque alguns vereadores, como eu disse, eles estão debatendo o tema aqui na Câmara Municipal, estão propondo políticas públicas. E na avaliação de um vereador específico, não vou citar nomes aqui, porque você pode ir lá no podcast da Câmara e assistir esse episódio, que ele inclusive trouxe para o podcast esse projeto de lei, ele tem a ideia de, a partir de uma política pública, segmentar a população de rua em 6 perfis. A partir disso, ele quer segmentar entre órfãos, dependentes químicos, pessoas interditáveis, migrantes, desempregados por opção e indivíduos dispostos à reintegração por meio do trabalho, né? Com base nesses perfis que ele avalia que tem que ser colocados, inseridos nessa política pública, né? Definidos. Como que vocês enxergam isso, né? Por que a pessoa ela vai para a rua hoje? É muito difícil pensar um projeto com base em perfis se não existe realmente o levantamento a respeito desse perfil, né? Sim. É algo que não necessariamente se baseia em conhecimento. E o nosso grande incômodo é diante de vários projetos que não são baseados em conhecimento, né? Isso chega a ser frustrante e é muito triste quando se tratam de projetos que negam a própria dignidade humana, né? Essa pesquisa que o Antônio citou, de 2008, foi publicado em 2009, é a única pesquisa nacional que existe, que se chama Aprendendo a Contar. Não só essa pesquisa, assim como o próprio registro do Cadastro Único, dá essas respostas para nós, e nós deveríamos nos basear nelas, né? O primeiro, cerca de 47%, né? O maior motivo que leva alguém a estar em situação de rua é de natureza familiar e de relacionamento. Né? Ou seja, eu acho que não é tão difícil de a gente entender que aquele tipo de sofrimento que pode desestabilizar qualquer ser humano, qualquer um de nós, tem a ver com as nossas relações uns com os outros. Então, esse é o principal fator associado ao segundo principal fator, que é o de natureza econômica. Né? E o de natureza econômica, ou seja, o empobrecimento, a incapacidade de se manter pagando aluguel e, ao mesmo tempo, a compra no supermercado, leva a uma série de desestabilização afetiva, emocional, e os conflitos diante disso se acirram. E o terceiro fator, o uso abusivo de álcool e outras drogas, porque as coisas estão diretamente relacionadas. Uma maneira de lidar com esse sofrimento relacionado às relações. Às vezes o sofrimento, né? Sim, exatamente. Né? É muito comum a gente falar que as pessoas, quando sofrem uma desilusão amorosa, no universo masculino principalmente, vão beber. Né? Agora, há um problema na sociedade contemporânea que compromete os vínculos afetivos e emocionais entre
entre as pessoas que atingem a todos nós. A crise de saúde mental e os conflitos relacionados ao discurso de ódio, polarização ideológica e uso compulsivo de substâncias é um fenômeno social contemporâneo que a gente precisa dar atenção, inclusive para incluir a população em situação de rua nessa reflexão. Né? Eu acho que, se me permite, Pedrito, Fica uma complementação também. Eu acho que isso o Rodrigo traz, essas questões, né, ditas, né, como causas, né, para a ida nas ruas, o que é importante a gente ter, mas eu gostaria só de fazer 2 observações ainda buscando a questão relativa, né, ao censo. É óbvio que o censo é importante, é extremamente necessário. Eu tive também, né, a oportunidade de pesquisar isso no mestrado em Direito, e nós não construímos políticas públicas sem conhecer o público-alvo para o qual a gente vai estabelecer um programa, né? Um programa de superação da vulnerabilidade, um programa de redistribuição de renda, seja na área da saúde, enfim, a gente precisa, né, de fato conhecer ali o público. Porém, nós temos esses elementos, né, já, digamos assim, mais indiciários desses perfis que já permite a gente também iniciar políticas públicas efetivas para a superação da vulnerabilidade nas ruas. Então, isso é importante. Com prioridades, sempre, né? Com prioridades. Eu acho que os dados que nós temos hoje são importantes, e a partir deles conseguimos, sim, pautar o debate sério, quando se há vontade, né, política efetiva para trabalhar com essa temática, mas, sem dúvida nenhuma, o censo é importante, talvez, ali para complexificar e aprofundar um pouco mais. Então, eu gostaria de fazer só essa observação, que o fato de não haver um censo não pode, né, servir como obstáculo para a gente pensar, iniciar o tema e pautar. Dito isso, quando tem as perguntas assim, quais são as principais causas que as pessoas vão para as ruas? Isso é muito importante, porque eu acredito que até da natureza humana a gente sempre procurar uma razão, né? Uma razão, né? O porquê disso. Às vezes para as coisas mais particulares nossas. Por que isso foi acontecer comigo? Assim, enfim. Veja bem, dói no coração, claro. Às vezes você pensar assim, gente, por que aquela pessoa ela escolhe estar naquela condição? Claro. Ainda a gente colocando a situação climática de Curitiba, né? Curitiba é uma cidade em que você enfrenta bastante. Muitas intempéries no dia a dia. É natural essa busca da causa, só que eu sempre gosto de fazer uma ponderação. Eu acho que isso é muito importante e sensível. São trazidas causas principais, né? Tanto a fragilização dos vínculos familiares, que é um elemento componente aí da conceituação legal, né, de pessoas em situação de rua, problemas, né, com desemprego, alternância, né, de ausência de alternativas habitacionais e também uso abusivo de álcool e outras drogas. Com relação a esse específico, eu sempre gosto de fazer uma ponderação, porque o que acontece? Essas pessoas, elas são rotineiramente submetidas a diversos questionários. Então, elas vão enfrentar, por exemplo, uma pessoa acabou de chegar em Curitiba ou está em outra cidade ou está fazendo pela primeira vez o cadastro. Há uma roteirização no serviço para tentar construir um plano individual para aquela situação dela. Então, elas já são sistematicamente submetidas a uma série de perguntas. E isso já aconteceu há 12 anos trabalhando com pessoas em situação de rua aqui no Paraná da Defensoria. Então, te dou um exemplo prático. Muitas vezes as pessoas vêm para encurtar já, né, ali, olha, eu preciso desse serviço, o que você quer saber, né, então, por que você está na rua? É problema de droga, já, então, como é que eu faço para acessar isso ou me dar aquilo? Então, é muito comum isso. Eu te dou um exemplo prático em que eu estava atendendo uma pessoa, teve o sistema do judiciário estava demorando a carregar para verificar a situação dessa pessoa, e eu acabei conversando em situação de rua, e aí acabei conversando com ela. Eu não gosto muito de, né, ficar sempre aprofundando ali, porque elas já são submetidas rotineiramente a entrevistas, e começamos a trocar ali, era um CEO cidadão, e ele tinha falado, eu estou aqui, o meu problema é a questão de uso abusivo de álcool e outras drogas. Aí a gente foi investigando um pouco mais, ele falou assim, sabe, doutor, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu perdi minha esposa, eu entrei em depressão, comecei a faltar no trabalho, não estava conseguindo, enfim, não consegui pagar aluguel, fui despejado e fiquei na rua. Eu tive contato com a droga na rua. E aí acabou falando, mas veja, no primeiro momento ele respondeu para mim,
Por que você está na rua? Por causa da droga. Então, e eu gosto muito também porque a bibliografia científica acadêmica mostra isso. Muitas vezes, a questão da dependência química, ela serve não tanto para caracterizar essa população, mas ela é mais um elemento para, digamos assim, para anestesiar aquela realidade dura. Muitas vezes as pessoas não vão... elas têm um contato pela primeira vez quando estão na rua. Mas, Pedrito, é muito importante, eu peço assim, a sensibilidade neste assunto, porque há um pânico moral de que há uma epidemia das pessoas que estão na rua e estão usuárias de álcool e outras drogas. O que acontece? Isso nós temos dados, elementos disso. Já há muito tempo a Fiocruz vem se debruçando sobre isso. Para nós termos uma... e aqui eu trago, inclusive, elementos até do último levantamento municipal, mas para você ter uma noção... acho que foi por volta de... um dos estudos da Fiocruz voltada para o uso de drogas em espaço público, 30% a 40% de pessoas efetivamente estavam utilizando. A última pesquisa que, inclusive, veio... Isso na região da Cracolândia, né? 30% a 40% pessoas. 30% a 40%. Então, veja, não é nem a metade das pessoas utilizando efetivamente. O outro aqui, que foi muito interessante, que eu vi nesse estudo, que a própria prefeitura, né, o IPUC, trouxe... sobre drogas, eles selecionaram 2 equipamentos e perguntaram, né, para as pessoas, né, não dá 50% de pessoas nos equipamentos, pesquisa agora, que fazem uso abusivo. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, porque muitas políticas públicas, de forma... eu posso até dizer, as pessoas talvez, a partir daquele senso comum, querem construir e propor uma política pública quando, na verdade, não conhece a realidade e acaba alimentando de uma certa maneira, esse pânico, né? Então, assim, eu não consigo construir uma política pública e iniciar falando assim, o problema dessas pessoas é drogadição. E aí, voltando para a sua colocação, quando tem, né, essa proposta de categorização das pessoas, classificação para construir uma política pública. Isso é muito difícil porque é característico das pessoas em situação de rua ser um grupo heterogêneo. Então, eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, eu tenho pessoas LGBTs, enfim, migrantes, né? Eu tenho uma categorização muito grande e cada uma com a sua história e a sua complexidade. Mas, enfim, acho que era só para pontuar isso. E essa questão da dependência química, né, e a dependência do álcool é uma questão também de saúde pública, né? Tem que se pensar também por esse lado da saúde pública. Sim. Não é só a assistência social ou a questão da segurança pública. Um outro dado que a gente pode colocar aqui para a gente conversar na mesa é em relação a essas pessoas que já tiveram um emprego formal, né? Igual esse próprio exemplo que você trouxe do senhor, que ele tinha um emprego, ele perdeu o emprego por uma questão de saúde mental, porque ele entrou em depressão, enfim, né? E acabou indo para a rua. Mas os números do CadÚnico, né? Revelam que mais de 3 mil pessoas, desse número considerado de 4 mil que nós estamos falando, mais de 3 mil já tiveram um emprego formal em Curitiba, né? Ou seja, elas não estão ali porque elas realmente quiseram ir para a rua. Não, eu escolhi ir para a rua, né? Elas, em algum dia, elas tiveram um emprego formal. Eu diria que quase todas, assim como quase todas, ou quase ninguém escolhe estar em situação de rua. Teve uma orientanda no mestrado que fez a pesquisa na região de Palmeira, em que ela entrevistou algumas pessoas e se surpreendeu justamente com esse tipo de resposta de estar em situação de rua porque escolhe, né? Porque escolheu, né? Isso é uma visão um pouco... Deu uma boa discussão na banca, mas a gente considera que a questão de não conseguir é diferente de escolher. Eu não consigo viver de outra maneira. Não é que eu escolho viver na rua, né? E é claro que diante de qualquer entrevistador ou entrevistadora, a resposta de um ser humano para se sentir digno não é eu não consigo. É que é a maneira como eu aprendi a viver, é como eu escolho viver, né? Salvo raríssimas exceções, como um fenômeno antropológico que a gente houve ao longo da história da humanidade,
como na escola cínica de filosofia, em que o Diógenes vivia num barril e foi convidado por Alexandre o Grande para ir trabalhar com ele, como se fosse um status muito privilegiado, e ele só responde: não, a única coisa que eu quero de você é que você saia da frente do sol aqui que você está tapando diante de mim. Então a população em situação de rua tem também esse tipo de atitude fora do sistema, que é provocadora e que é algo que não vai simplesmente desaparecer e pode ser uma opção enquanto escolha humana, né? Mas em grande parte, né, a gente precisa considerar que, do ponto de vista da saúde mental, tem muito a ver com não conseguir do que efetivamente escolher. Eu posso até complementar também essa fala. Eu acho que isso é uma coisa até que também nesses anos trabalhando aí com as pessoas em situação de rua e trocando, né, ideias também, né, experiências com profissionais que trabalham, quando você até colocou assim, né, as pessoas escolhem, aí abriu a pergunta aqui, né, pro Rodrigo. Eu acho que isso é muito importante e necessário a gente colocar assim em xeque. Vou tentar ser um pouco mais direto possível. O que acontece? Quando a gente fala de fato assim, a pessoa escolhe, eu gosto muito de ter uma cautela nessa questão, porque, infelizmente, muitos formuladores de políticas públicas colocam: eu tento, eles não querem. Eu tento, eu oferto, isso, mas eles escolhem, fica na rua. E isso também é um senso comum de que, efetivamente, essas pessoas escolheram ir para a rua. O que acontece, sendo bem direto, Pedrita? A gente, para falar em escolha, a gente tem que falar em condições de possibilidade. Então, assim, eu tenho condições de possibilidade, um exemplo bem prático, rotineiro. Se eu for ao restaurante, eu vou escolher entre comer A e colher B. Eu tenho aquelas condições de escolha com condições de pagar aquilo. Agora, efetivamente, se eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo das mulheres, de algumas, né, que já tive a oportunidade de atender. Então, são pessoas que não... Vamos supor, uma mulher que sofre violência doméstica, não conseguiu ou perdeu o emprego, não tem uma rede de apoio alternativo, então não teve ali, muitas vezes porque mudou de cidade, enfim, não teve uma amiga, não conseguiu uma rede para se estruturar e veio a ficar em situação de rua. Veja, o que vai diferenciar, muitas vezes, essas pessoas? Problemas, né, com dependência de álcool e outras drogas, a gente verifica isso nas pessoas domiciliadas. Né? Acho que a gente pode verificar aqui, se a gente fizesse, pessoas que conhecem parentes ou amigos que já tiveram ou já passaram por problemas de dependência química, de violência doméstica, de desemprego. O que vai diferenciar essas pessoas para aquelas que estão efetivamente na rua? A inexistência de uma alternativa habitacional. Entendeu? Que consiga efetivamente possibilitar que ela supere aquele momento de vulnerabilidade. Então, sem essa alternativa, como esse senhor, por exemplo, que não conseguiu, ele não tinha mais como pagar, ele estava sozinho, em depressão, enfim, e acabou indo para as ruas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala, às vezes, da escolha, ou, essa pessoa ela não tem condições de fazer isso, ou condições de exercer a maternidade. Já ouvi isso de profissionais da justiça, enfim, a condição de... Porque a gente vive numa sociedade tão meritória, assim, nessa racionalidade, que muitas vezes a gente acaba culpabilizando ali aquela pessoa. Mas só para fazer essa pontuação, né, assim, que efetivamente, aqui já estou até deixa também. Se nós quisermos trabalhar políticas sérias para a superação da situação de rua, a gente tem que integrar todos os serviços, mas trabalhar e debater também políticas alternativas, né, de moradia, habitação, para conseguir superar e ter no horizonte a situação de vulnerabilidade nas ruas. Isso não significa dizer que políticas assistentes, porque no início dos debates da moradia teve muito isso, né? Isso não significa dizer, por exemplo, que não se deve debater vagas em casas de passagem, em unidades de acolhimento, de forma alguma. São grupos e momentos diferentes que a gente precisa estabelecer e enfocar aquela ou essa política. Mas, quando a gente fala de escolhas, a gente precisa se perguntar: escolheu por quê? Qual era efetivamente a condição de possibilidade de outras alternativas que foram ofertadas? Em suma, é isso, né? Acho que é importante a gente... Sim, com certeza. Eu reforço isso que o Antônio traz, porque é um pouco óbvia
a explicação para além dos problemas familiares como a resposta que eles deram, mas talvez as respostas que eles nos dão oculta aquele que é, no fundo, o principal problema enquanto direito à moradia. Né? Nós vivemos num regime político, considerado um Estado democrático de direito, que surgiu para garantir o direito à propriedade privada. Toda a lógica do sistema de garantia de direitos, além da vida e da liberdade, é o de propriedade. Né? Só que a propriedade ainda não se tornou um direito em quase lugar nenhum do mundo, porque ela é uma mercadoria. Ou seja, ou você aluga de alguém, ou você compra a sua propriedade. Então, essa dificuldade ligada à desigualdade e à manutenção do emprego para pagar o aluguel ou para fazer um empréstimo a juros altíssimos para morar, impõe essa condição de rua quando há problemas de relacionamento, problemas emocionais, que a pessoa não necessariamente escolheu ter, né? Então é muito importante porque precisamos de uma racionalidade diante disso, né? Os estudos sobre o Moradia Primeiro, que é um programa internacional que começou nos Estados Unidos, no Canadá e que foi trazido para o Brasil, revela o quanto nós desperdiçamos recursos públicos numa roda giratória dos serviços de assistência social, principalmente, que não leva ninguém ou quase ninguém a sair da situação de rua. Então passa pela moradia. Passa pela moradia. E, veja bem, deixa eu te dar uma informação. Cada pessoa acaba tendo um custo para a política pública para ter aquele equipamento com servidores contratados. Estima-se de 3 mil a 5 mil reais por pessoa. Por mês, sendo que um aluguel social pode girar em torno de R$1.000 a R$1.500, né? R$1.000 é o preço de 2 marmitas por dia num equipamento durante os 30 dias no mês. Ou seja, para não garantir o direito à moradia, a gente gasta-se muito mais, porque é uma questão ideológica, sabe? É uma questão de, não, você tem que conquistar a sua moradia por meio do trabalho, né? E não como um direito. Então há uma sensibilização muito importante nesse sentido, inclusive para a economia dos gastos públicos, e é o que resolve. A Araucária está com um programa, além de ter uma lei do Moradia Primeiro estabelecida, uma das únicas cidades do Brasil, eles têm um programa paralelo de domiciliamento rápido, que é meio salário mínimo. E o resultado e os índices de sucesso deles para que as pessoas saiam da rua é gigantesco. O menino foi lá, o assistente social, apresentar no Congresso lá na PUC ontem sobre isso. Então, esses vereadores todos que propõem tantas alternativas, eles deveriam se informar e conhecer melhor a própria rede que envolve não só a rede pública, assistência, saúde, mas também a rede ligado às ONGs, às universidades e ao sistema de justiça. E não tirar da cabeça deles coisas que são, muitas vezes, com fins eleitorais. Isso é até curioso, Pedrita, porque até para os ouvintes e, não sei, telespectadores também, enfim, entenderem, né? Eu já ouvi, né, de gestores públicos, que eu não estou falando especificamente desta ou daquela cidade, né? Estou falando pela experiência mesmo que tive, tanto em Brasília, também com a partir da NADEP, enfim, de ouvir, né, muitas vezes de gestores públicos, isso funciona muito bem na Suíça. Aqui não vai funcionar, porque como é que eu vou dar uma casa para a pessoa? Inclusive já presenciamos, né, falas um pouco temerárias nesse sentido. A gente está colocando sempre a moradia, porque ela deve ser ali, se eu quero pensar o horizonte da superação de vulnerabilidade social nas ruas, eu preciso necessariamente integrar a moradia já no início da formulação da política pública, junto também com os outros serviços. Não é apenas assim, é única eu vou te dar uma casa, você única vai exclusivamente. Não. E nós temos, por exemplo, municípios em São Paulo, Franca, se eu não me engano, a prefeitura investiu, né, colocou, eu converso com uma amiga defensora, né, de São Paulo, e a gente troca bastante experiências, e ela até mencionou
conversando com as pessoas, né, que estão atendidas por essa metodologia de moradia primeiro, antes o que você fazia? Antes eu acordava, eu tinha que saber o que eu ia comer, o que eu ia fazer da vida, enfim, alguma emergência diária ou da dependência química ou não. Hoje eu acordo e tomo banho. Como que eu vou pedir? Eu tive situações assim de atendimento que a gente não conseguia antever uma alternativa da forma como está estruturada hoje as políticas públicas. Por quê? Elas são setorizadas principalmente por critérios territoriais. Então, a pessoa ela precisa ser atendida. Primeiro ela vai aqui nesse atendimento social, aí depois ela tem que ir caminhando, porque a gente tem que lembrar, né, que não há transporte público, né, se você não pagar, né, efetivamente ali a tarifa. Então, ela tem que sair dali, ela tem que ir caminhando para o atendimento de saúde. Daí do atendimento de saúde ela vai ser atendida, depois ela volta para o centro para tentar alguma alimentação, para depois entrar na fila do acolhimento de noite, porque daí de manhã tem que sair. Como que uma pessoa dessa, se ela tiver questões de saúde mental, por exemplo, que ela vai conseguir se estruturar para superar? Como que ela vai conseguir aderir a um tratamento de saúde de forma efetiva mesmo, sem uma moradia em que ela consiga organizar a rotina dela, a segurança mental dela, a segurança do corpo dela? Então é muito fácil a gente dizer, falando assim, os serviços estão aí. A pessoa não adere. Será efetivamente que ela não adere? Ou será que é o serviço que não está aderindo à complexidade da vida aquela e a gente conseguir propiciar, né, uma superação? Então, eu acho que essa reflexão de trazer para os ouvintes a moradia ela deve ser pensada, estruturada junto com os outros serviços, né? Não é largar ali uma pessoa, mas viabilizar, né, o acesso, tentar sensibilizá-la para acessar programas de redistribuição de renda, assistência social, saúde, geração de renda. Então, isso tem que ser integrado. Mas, infelizmente, a gente vê uma resistência muito grande, isso em nível nacional mesmo. Assim, né? Não são muitos municípios que têm essa abertura para... né? Vamos pensar, então, isso aqui efetivamente, né? Enfim. E por esse caminho, ajudaria a amenizar os problemas relacionados à segurança pública também para as pessoas que vivem em situação de rua ou não? Porque eu trouxe esse tema até com relação ao episódio dos vereadores, né? Em que eles defendem muito isso também, essa questão de resolver o problema da segurança pública. Porque a população reclama, né? E isso já foi... eu não estou trazendo nada que é fora da realidade, os vereadores vivem trazendo isso aqui, reclamam do aumento do número da população em situação de rua e do problema da segurança pública. Associam isso à violência, aos crimes, os roubos, o tráfico de drogas à população em situação de rua. Hoje, principalmente na região central de Curitiba. Agora, isso na verdade é um grande mito. Um grande mito. É por isso que vocês estão aqui, para responder isso pra gente. Faz parte de um preconceito chamado aporofobia, né? Que é um rechaço e uma fobia com relação às pessoas pobres, que é utilizado aí pelo Padre Júlio, por pessoal que atua com população em situação de rua, para falar desse tipo de discriminação contra pessoas pobres e principalmente pessoas em situação de rua. Então, a associação dessas pessoas com o uso abusivo de álcool e outras drogas e com a criminalidade, ela é um tanto aleatória, vamos dizer assim, e eu não digo isso só de um ponto de vista do que a gente observa no dia a dia do contato com essas pessoas, né? Mas o policial da guarda, o responsável pela guarda da Regional Matriz, foi até o CIAMP Rua, que é o comitê, o espaço de controle social, o comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política aqui da POP Rua, e ele foi a nosso convite, na reunião, falar sobre essa operação Paraná Seguro, sobre como é a atuação da Polícia Militar com a Guarda Municipal na região central. E ele nos trouxe um dado de que até a metade do ano, isso foi ali por volta de agosto, essa reunião desse ano, apenas 9% das pessoas presas na região central eram pessoas em situação de rua. Ou seja, 91% dos crimes cometidos no centro das pessoas que foram presas não eram em situação de rua.
Por isso que eu falo, né, como um grande mito esse tipo de relação direta que se faz. Não dá para generalizar, então, não, de né? forma alguma. Inclusive, era esse dado que eu também teria para trazer e trago o número concreto mesmo, absoluto. Quando você coloca a questão, Pedrito, é muito interessante que você fala, né? E essa associação entre segurança pública e pessoas em situação de rua? A resposta está um pouco na até janela formulada. É uma associação que se faz. Porque se eu for procurar efetivamente justificativas ou científicas ou de dados, eu vou ter uma dificuldade de encontrar. Defensor público, você está falando que não há pessoas que cometem crimes na rua? Uma vez eu vi. Não há pessoas que cometem? Bom, pode haver. Assim como pode haver pessoas domiciliadas que cometem crimes. A prática de crime é algo que está posto na realidade. Não posso associar esse grupo específico. Por isso que é uma associação. E digo mais. Esse estudo mesmo do IPOC trouxe esse dado de 447 pessoas encaminhadas em flagrante, né, pela Guarda Municipal. 44 né, foram ali identificadas como pessoas em situação de rua, de 447. E digo mais, uma operação também que foi realizada com a PM, houve abordagem nesse ano de 627 pessoas, focada em pessoas em situação de rua, em que 4 foram presas. 627 pessoas. Então, veja, é uma associação que é feita. Aí há algumas explicações, até do ponto de vista jurídico aqui falando, né, de um histórico de criminalização de condutas associadas à situação de rua. Não estou falando que há um tipo penal, né, para quem está nos ouvindo, enfim, um crime específico, assim, estar na rua é crime. Não, mas de condutas, por exemplo, como vadiagem, mendicância, que eram infrações penais. Então, o homem do saco, quando era contado para a gente, né, criança, então há todo um imaginário também nessa questão. Por isso que eu falo, né, e esses dados que a gente não vê também sendo tão trabalhados, mas é importante porque a porta de entrada dessas pessoas não deve ser uma política de segurança pública. Por quê? Se eu tenho isso aqui efetivamente, né, esses dados. Aqui a gente está trabalhando não com achismo, né? Então, assim, por que necessariamente isso deve ser abordado? E isso daí tem sido gerado bastante debates acalorados, porque o que acontece? Nós temos serviços públicos tipificados, né? São serviços públicos previstos aí, especificamente em normativas, por exemplo, no sistema no SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, que é a abordagem social. Mas muitas vezes eu já vi aqui, a gente teve que conversar com prefeitos em determinados municípios. Olha como era a abordagem. A pessoa que assim, nós queremos levar a dignidade ali para aquela pessoa e tirar, né, promover que ela saia da situação de rua. Não vou falar, evidentemente, o município, mas a gente estava conversando como é que vocês estão fazendo assim, né, a abordagem, para a gente talvez pensar junto e tal. Então, primeiro chega uma força de segurança, coloca todo mundo em pé, faz uma abordagem, faz checagem para ver se tem mandado de prisão, vê de onde é, que não sei. Aí depois a gente pede para o pessoal da saúde, da assistência, fazer. Eu lanço essa pergunta. Pedrita, se você chegasse numa unidade de saúde, vamos supor uma emergência que você precisasse, você fosse submetida a isso? Eu ia sair correndo. Então, assim, veja, a porta de entrada não pode ser isso, porque não vai criar o vínculo com o usuário, entendeu? Qual que é a confiança que você vai dar para a pessoa? Exatamente. Tipo assim, eu quero te ajudar, mas como que eu vou te ajudar oferecendo... começando o atendimento de uma forma tão agressiva, né? E veja, aqui a gente não está, de forma alguma, até também para não recortar em falas, né, o que a gente também vive em períodos um pouco mais complicados, mas assim, não estamos falando que não se deve pensar por políticas de segurança pública cidadã,
né? Até porque essas pessoas precisam também estar seguras, de segurança. Né? A segurança sim, também é para elas, né? Sim, e não estamos aqui estabelecendo pelo menos eu, da minha fala, não estou estabelecendo aqui eles contra eles, de forma alguma, porque esse debate é muito acalorado. Nós estamos falando aqui, uma política pública para ser construída. Como que eu vou pensar se o objetivo lá na lei é aquele, mas eu vou, já pressuponho que todo mundo é perigoso e vou começar o atendimento assim. Então é nesse sentido, as forças de segurança, elas têm um papel muito importante, a segurança é um direito constitucional para todos, inclusive para quem está em situação de rua. Então a gente entende, e até eu faço um registro também, muitas vezes esses profissionais que estão, né, na ponta mesmo, muitas vezes são demandados, são cobrados pela sociedade, vem, tira a pessoa que está aqui. Isso também já conversei com profissionais da segurança pública. Quero que tire essa pessoa que está aqui. Aí o pessoal no telefone fala, tá, mas ela está batendo em alguém? Não. Ela está cometendo algum crime? Não. Não quero, porque é feio. Porque está aqui. Porque está aqui. Então, muitas vezes, profissionais das forças de segurança segurança demandados pela sociedade civil. São demandados, assim, e criticados. Vocês não estão fazendo nada. É igual a demanda que apresentaram aqui também na Câmara, acho que o ano passado falaram bastante disso, do Mesa Solidária, né? Que as pessoas queriam que tirassem o programa do centro da cidade, porque os comerciantes, os empresários estavam incomodados com a pobreza. Com a pobreza com higienismo, no centro da cidade. É uma postura higienista, né? A pobreza, ela realmente nos choca. Ela estampada, assim, na região central, ela deixa as pessoas inseguras, amedrontadas, elas não conhecem, não sabem como que é essa realidade, e o discurso ideológico fomenta uma certa visão, né? Constrói uma visão sobre esse grupo. Então, não se trata de não fazer nada diante de um incômodo que é para todos em termos de direito à cidade, né? Mas o que a gente faz não pode ser uma violação de um direito humano. A saída não pode ser essa, né? Ou como, por prioridade, a repressão policial ou a retomada da lei da vadiagem de proibir pessoas estarem na rua. Nós precisamos, sim, da presença do Estado junto a essa população nos espaços, principalmente onde há mais concentração na região central. Mas a abordagem é outra, né? A gente precisa ter algo que nós não conseguimos avançar aqui em Curitiba, principalmente, que faz parte da Política Nacional de Saúde Mental, que é a política de redução de danos. Política de redução de danos envolve equipes multiprofissionais para estabelecer vínculos com essas pessoas com baixa ou nenhuma exigência. É realmente saber o que aquela pessoa está precisando para sofrer menos naquele momento, como que a gente pode te ajudar, você quer uma água, está precisando de um pouco de glicose, tem uma maneira aí, algo que a gente possa fazer por você, e vai na outra semana de novo. Sim. E daqui a pouco essas pessoas se conhecem. E daqui a pouco a sociedade civil vê a prefeitura fazendo isso com essas pessoas. E essas pessoas vão sentir que a sociedade e as equipes da prefeitura enxergaram dignidade nela, e ela vai também poder ter a chance de ver essa dignidade nela mesma, e isso ser um potencial dela sair daquela situação, de se organizar mentalmente para buscar uma alternativa. Olha só, o Rodrigo já me deu um gancho aqui, que é para o encerramento do episódio, que eu já vou fazer já. A gente poderia falar 1, 2, 3, 4 horas, como o Antônio já tinha antecipado aqui nos bastidores, sobre esse tema, porque ele é muito complexo, mas é um tema que precisa ser colocado na mesa para que as pessoas enxerguem a população em situação de rua de uma forma diferente, como eu aprendi muito hoje. Eu nunca tinha pensado por esse viés da moradia. E eles me ensinaram bastante aqui. Então, eu espero que você aí do outro lado, se você ficou até agora no final desse episódio, que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa realidade com esses especialistas que estiveram aqui comigo. Eu quero encerrar esse episódio, gente, pedindo para que vocês deixassem uma mensagem final aí, no máximo ali estourando 1 minutinho para cada, tá? Começando com o Rodrigo. Eu acho que a gente precisa ter um trabalho sobre educação em direitos humanos voltado para esse grupo, com campanhas de sensibilização para que a gente possa reconhecer a dignidade humana
nessas pessoas, porque ninguém é digno aceitando e sendo omisso diante daquilo que acontece, porque as violações, o que essas pessoas passam é algo assim inacreditável do ponto de vista da violência, né? Essas pessoas estão submetidas a ter fogo ateado sobre ela, como aconteceu agora recentemente em Paranaguá, né? Então há aí uma necessidade de a gente tentar sensibilizar a sociedade civil para isso e incidir sobre as políticas públicas de acordo com o que o conhecimento em torno disso orienta, né? Eu acredito que isso pode nos fazer nos tornarmos aí melhores como pessoas, né? Não há dignidade em querer que tire da frente, em querer que violente, que no discurso de ódio. Todos nós perdemos a dignidade quando nós chamamos de nóia, quando nós chamamos de cracudos, quando nós nos dirigimos a pessoas dessa maneira, né? Então acho que a gente precisa aí um longo trabalho do ponto de vista dessa educação em direitos humanos sobre esse grupo especificamente. Antônio? Eu acho que eu vou fazer uma provocação, talvez, para quem esteja nos ouvindo. Até aproveitando meu local aqui, né, que eu falo da parte jurídica, né, a seguinte provocação. Se a nossa Constituição Federal, né, ela nos constitui como comunidade política, e dentro dos objetivos está justamente construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais igualitária, e é muito sempre dito para as pessoas, todo mundo só quer seus direitos, cadê os deveres? Nós, pessoas, cidadãos, domiciliados, faço essa pergunta, dirijo essa pergunta. Qual e como eu me implico num compromisso de constituir essa sociedade mais justa, fraterna, igualitária? Qual o meu dever para com essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade social? Como eu devo implicar? Porque é muito simples dizer, só isso não é responsabilidade minha, não é um problema meu, é do Estado e da escolha daquela pessoa. Mas não, nós somos aqui estruturados como comunidade política em que temos responsabilidades para com uns para com os outros. Como você se implica nesse compromisso de construir essa sociedade? Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E antes de encerrar o episódio, eu quero convidar você aí do outro lado a conferir um vídeo extra que a gente produziu aqui na comunicação da Câmara. A gente conversou com o pastor Anderson Cruz, que é presidente da Alcance Social, uma entidade que presta um atendimento muito legal para pessoas em situação de rua. Essa entidade, ela fica lá no bairro Novo Mundo. E a gente vai apresentar um pouquinho para você sobre o trabalho deles, sobre o Prato do Amor. Vem muito dessa questão que o Rodrigo disse aqui também, de você estar trazendo aquela confiança para a pessoa em situação de rua, para ela entender que você quer auxiliá-la e aí sim ela ter a escolha de querer essa ajuda também, né? É muito legal a história da Alcance Social. Eu quero que você assista esse VT logo aqui depois do episódio mesmo. Você vai gostar muito da história, tá bom? Comenta, curta, compartilhe esse podcast para que as pessoas sejam educadas sobre esse tema que é tão relevante para a população de Curitiba, mas também para todo o país e todo mundo também. Obrigada pela participação e eu espero para você no próximo programa aqui do CMC Podcasts. Até mais!